A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, Pastor Rodrigo Gomes, a ACAT, Academia Teológica e Ensinos. ACAT, esta ideia, porque é uma escola onde os amantes da palavra de Deus se aprofundam ricamente no conhecimento da Bíblia. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 12 dos jovens, que tem como tema estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Vamos aprender lições preciosas acerca da preocupação de Daniel em interceder pelo seu povo, também a sua humildade em se colocar junto de um povo pecador e também o amor que ele tinha pela palavra, porque apesar de estar na Babilônia, ele continuava estudando os textos da Bíblia, das escrituras que havia com eles naquela época, principalmente as profecias de Jeremias, provavelmente Salmos, também ele menciona a lei de Moisés, possivelmente pudesse ter com ele também cópias da lei, e ele sempre estudando a palavra, procurando entender o significado da palavra, sempre dialogando com Deus e recebendo grandes revelações da parte de Deus. E recebe revelações tremendas para o futuro, e nós vamos aqui estudar acerca das 70 semanas de Daniel. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, apoie o trabalho dos jovens. Esta aqui é uma aula para os jovens. Parabéns a todos os professores da classe dos jovens, a todos os irmãos que trabalham com os jovens, que amam estudar a palavra e ensinar a palavra. Vocês estão de parabéns. Deixa o teu like positivo, sempre nos ajuda. Se inscreva no canal, eu peço humildemente. Todos que se inscrevem no nosso canal nos ajuda a fazer a obra missionária. Nós temos projetos na obra missionária. E lembrando que nós estamos com a campanha Semeando a Palavra pela EBD. Ajude a trazer pessoas para o nosso canal. Quando chegarmos a 50 mil inscritos, eu quero sortear 3 Bíblias. Quero mandar no vídeo de 50 mil inscritos. Quero mandar como uma dedicatória. Tá? Alguém vai ganhar essa Bíblia de tudo, com harpa. Bíblia, Palavra de Jesus em vermelho. Isso aqui é sensacional. Tá? Sensacional você estudar as palavras do Senhor Jesus e também a harpa cristã já está junto. Quero mandar para casa dos irmãos. Vamos fazer a nossa oração para Deus abençoar. Você pode sempre fazer comentários nos nossos vídeos, tá? Eu gosto de conferir ali, participar, interagir com os irmãos. Nós estamos orando por todos os irmãos. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Te bendizemos por tua bondade e poder estudar a tua palavra juntamente com os teus filhos. Pedimos a unção do teu Espírito sobre esta aula, sobre cada aluno e cada professor. Abençoa, Pai, este trabalho para a glória de Deus Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? Nós temos aqui o nosso texto principal, está em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Resumo da lição. Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Lembrando que nós temos que estar sempre orando por Israel, porque é o povo de Deus. Deus tem um trabalho, um projeto especial com aquele povo, tem promessas com aquele povo. E é para a gente estar sempre orando e pedindo a paz de Jerusalém. O texto bíblico está em Daniel 9, 1 ao 4, também versículo 20 ao 24. Objetivos da lição. Primeiro, aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia. Assim como Daniel teve interesse de entender o trabalhar de Deus através das profecias, nós também devemos. Existem várias profecias que dizem respeito a nós, inclusive. E nós devemos estar preocupados em compreender e conhecer estas profecias, o cumprimento delas. Compreender também a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas. Introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino de seu povo e de Jerusalém. Neste episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias e também sua morte e subsequente destino
de Jerusalém. A lição ela tem um cunho escatológico, tá? Primeira parte, estudo e intercessão de Daniel, estudando as profecias. Letra A e letra B. Visto que Daniel demonstrou, já vai aprendendo aí, ele demonstrou interesse em saber o que aconteceria com o seu povo, ele estudou a palavra do Senhor para compreender as profecias. Deus lhe honrou e enviou o anjo Gabriel para lhe trazer grandes revelações. Letra B. Todo aquele que demonstrar interesse em conhecer a vontade de Deus, estudando a Bíblia e orando, Deus vai lhe conceder grandes revelações, conforme Jeremias 33:3. Então, pelo fato de Daniel ter demonstrado interesse, eu quero entender a palavra de Deus, ele começa a orar e buscar a Deus. Primeiro, ele vai lendo, né? Estudando, lendo. E é esse o poder da Bíblia, irmãos. Qual o poder, pastor Rodrigo? Ela é viva. É ela quem desperta em nós o interesse de buscar mais a Deus. Ele começou a ler, foi despertado nele esse interesse, ele começou a orar mais e jejuar mais, para compreender, entrou numa busca. Primeiro ele leu, vai acontecer, o povo ficará 70 anos, ele entendeu, 70 anos no cativeiro. Depois ele queria saber, 70 anos, e depois? Vamos voltar? Vai ser restaurado? Com certeza passou muita pergunta na cabeça dele. Primeiro ele procurou entender, quanto tempo a gente vai ficar aqui? O que vai acontecer? Nós somos o povo da promessa, mas estamos em terra estranha. Jerusalém está muito distante. Começou a ler a palavra, quanto mais ele lia para entender, mais desejo vinha no coração dele para buscar a Deus e compreender mais. É isso que a palavra desperta em nós. Quanto mais você lê a Bíblia, mais ela, que é viva, vai levar você a buscar a Deus e mais intimidade com Deus você terá. Fala isso para os jovens. Fala isso para os jovens. Querem ter experiências sobrenaturais com Deus? E olha, não há nada nesse mundo que proporcione maior alegria que uma experiência sobrenatural com Deus. Ele é real, ele é pessoal. Quer ter uma experiência com Deus? Leia a Bíblia, ela vai despertar em você desejo de buscar mais e com certeza, assim como Daniel teve grandes experiências com Deus, você também terá. 2. Persiste em ler. Letra A e letra B. Daniel sabia da importância de estar lendo as Escrituras e conhecendo a vontade de Deus. E por isso, mesmo estando na Babilônia, não perdeu o costume de estudar as Escrituras. Confere Daniel 9:2. Letra B. Os verdadeiros filhos de Deus sabem da importância do estudo da Bíblia e por isso meditam nela de dia e de noite. Confere Josué capítulo 1, versículo 8 e Salmo número 1, do verso 1 ao 2. Lembra que Deus falou para Josué, Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Lembra o salmista, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, persiste em ler. O início para as grandes experiências com Deus é a leitura da Bíblia. Tem que buscar ler a Bíblia. Pastor Rodrigo, eu já ouvi pessoas dizendo que tiveram grandes experiências com Deus sem ler a Bíblia, só orando. A pessoa vai para a oração, buscando muito a Deus, ela pode ter uma experiência com Deus, mas se ela não pautar o seu entendimento na palavra de Deus, ela vai entrar por um caminho de fanatismo. Aí a balança tem que estar igual, viu? Bíblia e oração. Se a pessoa buscar Deus só com oração e não ler a Bíblia, ela vai entrar num caminho de fanatismo e vai entrar num caminho de heresia. Então ela deve buscar a Deus pautando o seu entendimento, buscando a Deus da forma correta, conhecendo a vontade de Deus. E aí, fazendo uma intensa busca a Deus em oração. Aí sim, ela vai crescer em intimidade com Deus,
por um caminho de sobriedade, de equilíbrio, de sabedoria. Jamais vai entrar num caminho de heresia ou de fanatismo. Então, persiste em ler. 3. Oração e jejum. Daniel se humilhou com jejuns e orações. Pelo fato de saber que o seu povo... Por que ele se humilha? Ele soube que o seu povo desobedeceu às ordens de Deus, através de Moisés. E por isso todo o povo, inclusive ele, que ele estava lá cativo também, com certeza ele tinha consciência. Se eu estou aqui, entrei junto na mesma repreensão, não sou melhor do que ninguém. Foi humilde. E eles estavam, olha só, através de Moisés, e por isso todo o povo, inclusive ele, estavam cativos na Babilônia. Para você entender, Daniel 9 e 13, ele se humilha junto, porque ele entende. Nós transgredimos o que Deus falou por meio de Moisés. Então ele estava lendo, estudando as orientações de Deus que Deus entregou para Moisés passar para o povo. Letra B. Diante das adversidades, o cristão deve ser humilde diante de Deus, pois o Senhor é justo e o ser humano pecador, conforme Romanos 3 e 10. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Ou seja, jamais o servo de Deus deve chegar diante de Deus e se apresentar como alguém perfeito. Não, Senhor, olha, quem sabe Daniel já pensou? Ó, Senhor, nós estamos aqui na Babilônia, eu não tive culpa nenhuma, culpado foram os nossos pais, então faz alguma coisa por mim. Poxa, isso aí é um espírito terrível. Daniel, ele humildemente, Senhor, ele chega a falar, fique corado de vergonha o nosso rosto. Corado de vergonha o nosso rosto. Ele fala isso. Porque o Senhor é santo, o Senhor é justo e nós somos pecadores. Aí ele entra diante de Deus com muita humildade. Nunca se aproxime de Deus com pretensões altivas, achando que é melhor, que é alguma coisa. Jamais. 2. Deus revela o futuro do seu povo. Tendo essa postura que Daniel teve, interesse pelo conhecimento da palavra, humildade, dedicação em buscar a Deus em oração e jejum, com certeza o resultado será esse. Qual? Revelações da parte de Deus. Deus vai revelar. 1. A resposta da oração vai chegar. Buscou a Deus conforme Deus se agrada, vai ter resposta, pode ter certeza. Letra A. A Bíblia deixa claro que Daniel era muito amado. Olha só. Muito amado de Deus, e por isso, nessa ocasião, o Senhor lhe respondeu rapidamente. Eu coloquei nessa ocasião porque teve outras vezes que ele não recebeu rapidamente a resposta do Senhor. Então pode acontecer, viu? Muitas das vezes pode vir uma resposta rápida, mas pode demorar também. Confere lá Daniel 9:21. Letra B. Deus é fiel e todo, viu? Não é qualquer um, todo aquele que o buscar em oração receberá uma resposta. Pode ter certeza disso. Por esta causa, Jesus ensinou que devemos insistir com Deus em oração, pois certamente seremos atendidos. Confere lá Mateus, capítulo 7, no versículo 7 ao 11. A resposta sempre virá se você agradar a Deus. 2. Oração aos anjos é uma pergunta. Vamos lá. Letra A e letra B. Daniel não orou ao anjo. O anjo aparece na história apenas para trazer a resposta que Deus enviou ao profeta. Confere Daniel 9:23. O próprio anjo diz: saiu a ordem, Daniel, e eu vim trazer para você. Tá? Então, Daniel não estava orando ao anjo, porque existem muitos por aí que acham que isso é possível. Pedir coisas para anjo, etc. Até idolatrar anjo. Não. Letra B. Sabemos pela Bíblia que os anjos são servos como nós e que eles não aceitam reverência de ninguém. Falar com um anjo orar já é um ato de reverência. Aprenda isso. Toda oração que se faz a Deus deve ser feita com reverência.
Não se pode conversar com Deus de qualquer forma. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso fala, cuida com as tuas atitudes. Então, sempre que for qualquer cristão orar a Deus, deve orar com reverência. Então, orar a um anjo, o anjo jamais vai receber reverência de ninguém. Então isso aqui é uma grande heresia. Apocalipse 22:9 mostra que os anjos são servos como nós. Eles não recebem reverência, não adianta falar com eles, não adianta querer dialogar com eles, porque não serão jamais atendidos os nossos pedidos se dirigindo a um anjo. Pelo contrário, a gente pode entrar num caminho de rebeldia aí. Entristecer muito o Espírito Santo. 3. A revelação das 70 semanas e o Messias. Letra A, B e C. Daniel recebe a revelação de que havia sido determinado 70 semanas sobre o povo de Deus e a cidade santa. Confere Daniel 9:24. Está determinado sobre o povo 70 semanas, sobre o teu povo, 70, e sobre a cidade. Letra B. O anjo revela que está programado um tempo sobre o povo de Deus para a eliminação, o anjo revela ali, está determinado para a eliminação das seguintes coisas. Primeiro, transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Olha só, transgressão é desobediência. Pecado é o apetite em estar sempre errando o alvo. Iniquidade, a intenção de viver para si e não para Deus. Tudo isso vai sair do coração do povo de Deus. Letra C, confere lá Daniel 9:24. Letra C, além de eliminar o mal, a visão revelou que chegará o tempo da justiça eterna. Olha que coisa maravilhosa. Essa justiça será eterna. Chegará o tempo do reconhecimento da autoridade da palavra de Deus. O anjo fala sobre isso. Selar, né? Selar, todo documento selado, ficava ali claro, público, que aquilo tinha autoridade do império ou do rei. Então a palavra de Deus vai ser reconhecida como uma grande autoridade e chegará o tempo também da unção do Santo dos Santos, que é o próprio Senhor Jesus, né? Reconhecido como maior autoridade em todo o universo, principalmente aos olhos daqueles que o rejeitaram, conforme Daniel 9:24. Então essa foi a revelação das 70 semanas. Existe esse tempo programado, Daniel, para ser eliminado essas três coisas: transgressão, pecado, iniquidade, e também para que venha justiça eterna, o reconhecimento da palavra e também a unção do Santo dos Santos. E essa unção, o ato de consagrar alguém no mundo antigo, significava estabelecer a autoridade dele publicamente. Vamos lá? Terceira parte, entendendo as 70 semanas. Irmãos, aqui, em se tratando de escatologia, não existem vários tipos de análises centrobíblicas. Existe uma análise centrobíblica, uma interpretação correta. Então, como a interpretação da lição está muito bem elaborada e organizada, não tem como eu vir com outras interpretações, nem outros pontos de vista. Então, o que eu fiz? Nós vamos ficar com a terceira parte integral aqui nos slides, porque escatologia, ela precisa ter uma única interpretação coerente. E a interpretação aqui da lição, ela está bem coerente, não tem o porquê mudar. Principalmente porque a escatologia nós não podemos estar inventando coisa. Então vamos lá. Semana de anos, letra A e letra B. Na Bíblia, o número 70 possui um sentido profético. Nesta profecia, as 70 semanas são semanas de anos, não de dias. Tá? A leitura da passagem dos versículos 24 ao 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, olha aqui, ó, 3 grupos, sendo semanas de anos, totalizam 490 anos. Os 3 grupos são, letra A, 7 semanas, que é 49 anos, e esse aqui fala do tempo em que seria reconstruído o templo,
lá em Jerusalém, já bem pertinho ali o tempo de Daniel. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longimano, baixado em 445 a.C., conforme Neemias, capítulo 2. Ainda, letra C, 72 semanas. O texto fala, né? 62 semanas. Fala ali de uma semana, 62 semanas, e depois mais uma semana, né? São 3 aqui, lá, ó. Aliás, 7 semanas, 62 semanas e uma semana. São 3 divisões que o anjo revela ali para Daniel. 62 semanas, dá um total de 434 anos. Refere-se ao período do advento do Messias, ou seja, desde Daniel, na verdade, quando começou o povo a voltar para Jerusalém, começa essa contagem das 62 semanas, e aí vai até o aparecimento do Senhor Jesus, em aproximadamente do Messias ali, né? 31, 32 depois de Cristo. Então, refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré, conforme os versículos 25 e 26. Neste tempo, o Senhor foi morto, né? Vai ser tirado ungido, fala da morte do Senhor Jesus. E mais tarde, Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano Tito, lá em 70 depois de Cristo. Agora, letra C, uma semana, que é 7 anos. Esta semana ainda não aconteceu. Por quê, pastor Rodrigo? Porque tem um acontecimento bem claro ali, que é a aliança que alguém vai fazer com Israel, e essa aliança ainda não foi feita. Então, por isso não aconteceu. Esta semana ainda não aconteceu, conforme o versículo 27. Compare Daniel 9:27 com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se, então, ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo da tribulação para Israel e para o mundo. A grande tribulação não é para a igreja. Por quê? Porque a igreja aceitou o Messias. Os gentios de Israel não querem. Então a igreja aceitou. Você acha que não vai ter uma recompensa para a igreja? É lógico que vai. Vamos lá. 2. As 2 metades da 70ª semana. Letra A. A 70ª semana pode ser dividida em 2 metades distintas. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, né? O príncipe, de acordo com Daniel 9:26, a parte B. Ele enganará Israel fazendo uma aliança com o povo judeu, confere lá Daniel 9:27, a parte A. E buscará a adoração como se fosse Deus. Paulo explica isso em 2 Tessalonicenses 2:4, a parte B. Profanando o santuário, o lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus em Mateus 24:15. Letra B. A segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo. Vai ser rompido o pacto. Tá? Então o anticristo quebrará o acordo de paz e depois de 3 anos e meio, conforme Daniel 9:27, a parte B, perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é a grande tribulação propriamente dita, conforme 1 Tessalonicenses 5:3 e Jeremias 37. Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel, e assim todo Israel será salvo, conforme Romanos 11:26. E lá no final, o Senhor Jesus aparece já com a igreja, porque a igreja vai ser levada ao céu. O próprio Senhor Jesus explica em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu até estava lembrando que lá, a região do Oriente Médio, irmãos, Israel, não necessariamente, mas o Egito, que é a parte da África, tem muito daquela cultura, né, do mundo oriental. Tem muitos prédios, entre os árabes também, a Jordânia, tem muitos prédios que são prédios familiares, não são prédios comerciais. São prédios de 5, 6, 7, 8 andares, que mora o pai, os irmãos, todos parentes. E por ter essa cultura de uma casa com muitos cômodos para toda a família, é que Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, os filhos vão morar com o pai, na mesma residência, no mesmo patrimônio, no mesmo edifício. Até hoje tem isso lá, edifícios residenciais
familiares. Hoje você vê um prédio aqui, não é familiar, né? O camarada faz o prédio, vende para um monte de gente. Lá no Oriente você vê muitos prédios para toda a família. Na verdade, sou sincero dizer, é uma ideia inteligente. Inteligente. Por quê? Ao invés de uma família com 6, 7 irmãos, ao invés de estarem comprando terrenos muito caros, o que eles fazem? Compram um terreno só e vão construindo um prédio para todos. Para cima não tem preço. Claro que vai ter o preço da edificação, mas cada um investe. E aqui no Ocidente as famílias se dividem, né? Eu acho muito legal essa ideia. Os familiares, vamos comprar um terreno, fazer um prédio para a família. Beleza, e eles vivem muito bem lá. Aqui no Ocidente já não sei, né? Cada cultura é diferente. Então, a igreja, Jesus falou, eu prepararei lugar, e quando eu preparar lugar, eu virei e vos levarei. Então o arrebatamento da igreja, o próprio Senhor Jesus prometeu, virei e vos levarei. Paulo ratifica, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então a igreja começa a grande tribulação, e no final da grande tribulação a igreja volta com o Senhor Jesus. E aí então a gente vai viver o milênio com o Senhor na terra. 3. O intervalo e a igreja. Letra A e letra B. O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios, conforme Lucas 21 e 24, principalmente lá em Jerusalém, irmãos. Lá em Jerusalém, agora, realmente nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Por quê? Os ingleses dominaram aquela região, franceses, otomanos, turcos, árabes, um monte de gente dominou aquela região, e agora lá tem um monte de lugar lá que está tudo repartido. Então os gentios estão pisando grandemente aquela região. É o tempo dos gentios. Tá? Se você for estudar, principalmente Jerusalém ali, povos que dominaram Jerusalém, você vai entender. Então, é importante, vamos lá, o estudo das Escrituras demonstra um intervalo, né? Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro, conforme Lucas 4, 18 e 19. Letra B. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, que é a promessa que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Né? Eis que te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui está uma grande prova bíblica que existe um grupo de pessoas que serão guardados desta provação. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus que fala. Tem gente, não, porque a igreja nunca foi poupada, o povo de Deus nunca foi poupado, tá? Verdade, nunca foi poupado, mas há uma promessa de que um grupo será poupado. Por isso que eu creio inteiramente no arrebatamento da igreja. Está ali a promessa? Eu te guardarei. Ah, mas isso ali foi para a igreja de Filadélfia, Rodrigo e tal. Aí são carnais que interpretam a Bíblia de forma literal e não entendem a linguagem espiritual da Bíblia. A Bíblia tem, pastor? Lógico que sim. Romanos 7,14, Paulo fala sobre isso. Bem sabemos que a lei é espiritual. Todo o Antigo Testamento é espiritual. Então, e Paulo ainda diz que o carnal não entende as coisas do Espírito. Agora o espiritual discerne bem tudo. Então a linguagem espiritual da Bíblia, lógico que nós sabemos que literalmente era para Filadélfia mesmo, mas espiritualmente haverá. E outra coisa, não foi só para a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque no tempo da igreja de Filadélfia não veio provação sobre o mundo inteiro. Não veio. Não, mas era o mundo daquela época. Daí já são pessoas que querem complicar demais, irmãos. Não querem mesmo, então fique com esse discernimento aí que as pessoas vão ver, né? Querem ficar na grande tribulação, problema das pessoas, né? Agora há uma promessa de um povo que será guardado. Vamos lá? Pois terá sido arrebatada. Nesse período receberemos nossos galardões, né? A igreja é arrebatada, vai para o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. A promessa de Jesus à sua igreja é a de preservá-la desse sofrimento,
Confere lá 1 Tessalonicenses 1:10, também 5:9, Lucas 21, 35 e 36. Sensacional, né? Conclusão. Ao término desta aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. A aprofundar nosso entendimento dessas profecias escatológicas requer esforço contínuo e a atenção aos detalhes, pois são temas complexos que nos desafiam a ir além da superfície. Que o Senhor nos dê graça e continue guardando sua igreja. E nós chegamos ao final da lição de número 12. Você pode, aconselho, viu? Baixe os slides, cabe no bolso de qualquer um. Apenas R$ 2,50 por semana você faz o plano anual para receber os slides semanalmente durante um ano inteiro. Então é muito pequeno o valor de investimento para uma qualidade interpretativa de textos da Bíblia e também com um design visual moderno, didático, que proporciona a fixação do conhecimento. Então eu te aconselho, seja um professor excelente com a ferramenta pedagógica da EBD, os slides. Você que não pôde participar do aulão que nós fizemos de encerramento dos adultos, do trimestre dos adultos, você pode, abaixo do título, tem uma palavra escrito assim, mais, ó. Clica na palavra mais, vai abrir aqui os links de acesso para você adquirir os materiais. Tá ali o primeiro link, materiais, ó, acesse aqui, clique em cima, materiais, vai abrir a nossa página de acessos facilitados. Todos os acessos que o pastor Rodrigo tem, você clica aqui em cima, são acessos facilitados. O primeiro lá em cima, ó, subsídios gratuitos, clique em cima, vai aparecer a página da Catflix. Você vai colocar o teu nome, vai colocar o teu e-mail, vai colocar o teu celular, 10 segundos para fazer isso aqui. E aí você cria a tua conta e vai acessar a Catflix. Você vai colocar o teu e-mail, vai criar a tua conta e vai entrar na Catflix. Não tem segredo nenhum. E aí você vai criar a tua conta e vai receber no teu e-mail e também no teu WhatsApp o acesso para a Catflix para baixar o resumo do aulão de encerramento do terceiro trimestre da lição da classe dos adultos. Então, imperdível, ficou um resumo sensacional. Ali eu ensino, né, pelo resumo ali, como você fazer uma síntese interpretativa, para entender todo o trimestre de forma simples, para não ficar maçante e cansativo para os irmãos, ok? Vamos orar para que Deus possa abençoar e você pode, então, adquirir e acessar a Catflix. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim como Daniel, Senhor, se interessou em conhecer as riquezas das tuas promessas, revela-nos, Pai. Concede-nos, Senhor, que possamos crescer na graça e no entendimento do Senhor Jesus através das Escrituras. Coloque no coração dos teus filhos amor, interesse, dedicação pela tua palavra e que possamos, Senhor, estudar a tua palavra com graça, equilíbrio, sabedoria. Recompense cada aluno, cada professor e que esta obra possa glorificar o teu nome. Nós te agradecemos para a honra e glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, compartilhe esta lição, deixe o teu comentário, deixe o teu ok, se inscreva no canal, nos ajudem muito. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.